Ai, ai. Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. Muito obrigado por estar ouvindo. Eu espero que vocês gostem de mais um episódio. Vamos lá, senhor Ramírez. Vamos lá, eu sou Ramírez Cirilo. E eu sou o Lucas Pive. Isso, e hoje a gente trouxe um tema um tanto quanto especial, um tanto quanto de outro planeta pra falar sobre esse podcast. Isso. Sobre nesse E que a gente podcast. tá pensando há muito tempo pra falar já. Exatamente. Que são, Minutos atrás. isso, falar sobre o passado. Mentira, falar sobre... Quem tá ouvindo não vai entender absolutamente nada do que Ninguém acabou de entende o acontecer. que a gente faz. Não, é que a gente resolveu o tema desse podcast minutos atrás. Exato. Mas a ideia é não ter um tema muito específico. São assuntos que a gente gosta de falar naturalmente. Aham. Sobre o que é. ET. ET é Extraterrestre. você. É você. É você. Mentiroso. Mentiroso. Orestes Quercia, o cara mais fora desse planeta que já existiu. Orestes Quercia é o melhor meme que o Brasil já criou. Mas Exato. enfim, Ramírez. Oi. Extraterrestres. Extraterrestres e OVNIs. Tá aí um assunto que eu tenho muita paixão sobre. Eu sou um cara muito maluco. Eu sou também. meio lunático, literalmente. E lunático é legal que tem relação Tem a com ver lua. com lua, luna, lunácis, Lunari- lunástica, luneta. Luneta. Que nada mais é do que os piratas Que que usavam a usavam. luneta pra conseguir com- enxergar Tinha vidros, através. côncavo, convexo. E vocês lembram? Eu lembro sempre. Esse Tinha um dia jacaré, comeu a mão do Uma- cara, ele ele virou o falou- Capitão Gancho. falou assim: quer saber? Me dá esse gancho. Isso. Bota aqui na minha mão. Usou prótese. E foi aí que o Peter Pan nasceu, não é isso? Foi. Foi. O quê? Mas, mano, o Peter Pan era filho do Capitão Gancho? O Peter Pan sempre foi filho da lua. Eu acho que a Disney, Lucas, precisa parar de querer. Vai ver, o Peter Pan não é da Disney. Eu sabia disso já. Desde... É ou não é? Não sei. eu não Mas é o seguinte, a gente precisa parar de deixar o menininho bonzinho sendo o filho do vilão. É verdade. Você não Porque vê essa aí história o tá Darth- batida também. Tá batido. O Darth Vader era pai do Luke. Nossa, que errado. E nem foi surpresa Nem foi. quando E eu assisti. É uma das cenas mais memoráveis do cinema, mas foi surpresa pra você? E aproveitando uma curiosidade sobre essa cena, você sabia que ele nunca disse Luke, I am your father? Sabia. Father, I am Father. your father. Sim. Porque isso é um negócio do efeito Mandela que as pessoas acham que foi dito, mas não foi dito. Todo mundo lembra dessa cena, dessa fala, mas ela não existiu. A cena sim, a fala não. A fala foi No, I am your father. Isso. Efeito Mandela. Se você tá com dúvida do que o Ramírez tá falando, procura na internet ou no YouTube Efeito Mandela ou Mandela Effect e você vai ter o seu cérebro completamente explodido. Exatamente. E aproveitando aqui o gancho que a gente falou de Star Wars, Darth Vader e tudo mais, Olha aí, voltamos ao tema inicial Tem tudo a ver com ET, dessa não é proposta. Você vê só, a gente faz umas conexões aqui que não é convencional. Então a gente falou Não. de Peter Pan, Capitão Gancho, Luneta, Lunático. Isso. Star E se você Wars, ainda Darth tá Vader. ouvindo essa loucura, meus parabéns e Exatamente. obrigado. Exato. Mas agora a gente vai começar o tema de verdade. Então Vamos vamos lá. Sódio. Tô brincando. Muda completamente, tabela periódica. Sabe, só pra provar o quanto eu sou nerd, sabe o que eu fazia com os meus amigos? Eu tirava stop de tabela periódica, eu sabia todos os elementos pela sigla. É sério? Quão CDF é isso? É, eu diria que beira a doença. Mas... Beira doença mental, provavelmente. Agora, me pergunta se eu sabia qual era o resultado de X mais X. X mais X. Menor ideia. Você não acha meio absurdo? Menor ideia. A professora me odiava, eu odiava ela, e quando eu acabei a escola, ela passou a me amar e eu passei a amar ela. Não aconteceu isso já com você? Na Já sua aconteceu vida? comigo, já aconteceu. É muito bizarro. Eu nunca soube matemática. Eu sou uma pessoa E eu acho que completamente X humana. vezes X é X ao quadrado, né? Ah, você tá vendo? Você me pegou agora. Eu acho que pode ser, né? É, pode ser. Enfim, cálculo matemático tem tudo a ver com vida de outro planeta pra mim. Tem tudo a ver. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu tenho uma frustração. Porque, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre o assunto. Eu adoro saber sobre isso, pesquisar. Tem vezes que eu me pego, assim, nos vórtices meio louco, porque eu fico assistindo vídeos do YouTube e vídeos supostamente reais de pessoas e tudo mais. E é Então, eu sempre fico... supostamente. Exato. Porque eu acho muito difícil acreditar nas coisas que você vê, principalmente de OVNI. É tão difícil acreditar nisso. É. Sempre tem alguém refutando aquilo que você tá vendo. Nossa. Sempre tem um. E sabe uma frase que eu li um dia e ela fez tanto sentido? Um cara uma vez... Eu não sei onde foi no Twitter. Uma vez eu li a seguinte frase. Por que
sempre quando um OVNI é avistado, a pessoa que tá filmando não tá filmando com um celular bom, num lugar descampado e com uma resolução boa ou de dia. Mano, é sempre de noite. O cara que tá filmando com uma batata e a gente sabe que é uma batata. Tem coisas na frente, tem ruído na câmera e provavelmente era só uma mosca. Exatamente. E é por isso que é tão difícil acreditar. Porque nunca ninguém... Você tem noção que as pessoas pegam coisas absurdas, elas conseguem filmar eventos incríveis da natureza com o celular e você fala, meu, como alguém tava com uma câmera nesse momento? Exato. E aí toda vez que aparece um ET, OVNI... que frustrante isso. isso. O cara tá filmando com a palma da mão dele. Sim, ele tirou o cinto e tá filmando com a fivela do cinto. Quem um dia achou que a fivela do cinto filmaria? Não é possível. Mas filma, os caras arrumam um jeito, não arruma? Sempre. Sempre tem um jeito. Você não vê o Google? Colocou câmera no óculos. Colocou câmera no óculos e mapeou todas as ruas do mundo. Exatamente. Street View. Mas eu queria saber uma coisa. No site. Apesar de ser tão difícil acreditar nessas coisas com evidências físicas, vamos dizer assim. A gente tem fé. Me fala o que, não que você é acha mesmo? disso. Você Fala tem a fé? verdade. Você Eu acredita? tenho nossa, mas eu acredito de uma forma que é como eu falei no início, eu sou meio lunático. Então, eu leio o livro e às vezes o livro é tipo infantil e tá falando de ET e eu acredito no que tá sendo dito ali. Tipo a mim. Ah, tá. Que é um livro que eu li uma vez e foi um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida. Ele é um livro que supostamente é pra ser pra criança, mas que quando você lê, você chora. Eu li também, eu gostei bastante. Porque ele é maravilhoso. Enfim, fica a dica aí. A mim, o Menino das Estrelas. Mas o que acontece? Existe aquela expressão que diz o seguinte: dada a infinitude do universo, quando você tem os dados sobre o quão grande é o universo, quantas galáxias existem, quantos planetas, quantas estrelas, quantos milhões de anos-luz de universo não está sendo criado a todo instante. Isso a gente pode comentar no futuro, porque o universo é finito. Finito? É finito. E eu já posso falar sobre isso, que é uma coisa que eu aprendi recentemente, que é incrível. Não seria muito egoísta achar que a gente tá sozinho? Seria egoísta. E essa é a explicação mais lógica que tem. Sim. Não é? Eu acho. Eu só acho que... Eu acho e entendo. Eu não preciso de tanta lógica. Não, eu também não. Eu acho que só eu sou mais fácil de acreditar. Que, tipo... eu olho pra cima, eu vejo um flash, eu falo assim, meu Deus, eu vou falar pra todo mundo que eu vi um ET. Mas não vi. Era só um flash. Exato, acontece. Mas eu acho que assim, o maior problema é que as pessoas falam assim... eu acho que hoje em dia eu vejo mais gente que acredita do que não acredita. Mas as pessoas de verdade pensam que a gente está sozinho aqui e tudo mais. E o problema é que existe essa falta de algo concreto, né? De provas concretas. Isso. As pessoas precisam ver para crer. Exato. Sempre. Só que também eu acho que assim... Coitado de Jesus. Não seria muito interessante que os extraterrestres aparecessem aqui agora, de alguma forma. Porque eu acho que a gente ia mais cedo ou mais tarde encher eles de bala, mano. Nossa, mas certeza. Se por algum motivo, imagina que de verdade, sei lá, algum dos países, alguns dos países, na verdade, até que fosse o Brasil, até que aqui no Brasil a gente ia caçar de arco e flecha e estilingue, no máximo. E o exército ia levar a cesta básica pros No máximo. O pessoal tá querendo tirar as armas das pessoas, coitadas. Por tanto tempo foi hábito. Exatamente. Então você vê aqui, vamos supor, se extraterrestres chegassem aqui agora, eu acho que ia começar uma guerra. Todo mundo quer ver. Mas quando acontecesse de verdade, eu acho que a parada ia ser outra. Frenesi. E me fala se a palavra não é frenesi, Ramires. A palavra é frenesi. Eu acho que a palavra é frenesi. Tem outra palavra que seria boa pra esse caso aí. Qual? Eu esqueci agora. Nefertiti? Não. Isso era o nome de uma balada francesa. Isso, com certeza não é esse o nome. Mas... Rebuliço. Rebuliço. Boa. Seria um bafafá. E talvez tenha mais alguma palavra que possa classificar isso que eu não tô conseguindo lembrar agora. Exato. Mas você tem toda a razão. Tudo que o ser humano não conhece, ele mete bala. Exatamente. E é simples assim. É simples. Tipo, não conheço. Eu não sei o que tá acontecendo com isso. Será que se ele morrer não seria melhor? Não seria melhor eu acabar com a vida disso que tá acontecendo, que eu não sei o que é, pra eu ficar mais seguro? Exatamente. Entendeu? Então você automaticamente pensa que aquilo pode oferecer algum risco porque ele entrou
Supostamente, sem pedir autorização pra você. Então, você tá Isso. voando numa área americana, numa área brasileira, e aí a gente vai ter que matar você e sua família que tá tripulando essa nave. Isso. E aí, quando a gente manda um míssil em direção a uma nave espacial e vê que não surtiu o menor efeito, a gente desiste simplesmente de viver e os ETs vão dominar a Terra e fazer a gente de Exatamente. animais domésticos. Sim. Animais domésticos. É isso que vai acontecer? Animais domésticos. Tá bom. É um filme, inclusive. E- Pode assistir. Tem na Tá. Netflix. Não, tô brincando. Mas sabe qual é o problema também? É. Tudo que a gente já viu sobre ET, o que fica no imaginário das pessoas é que vai descer uma navezinha, Uhum. uma escadinha, vai descer um carazinho fazendo... Como é que é? Eles fazem? Fazendo assim. Isso. Porque eles têm 3 dedos. Quem inventou isso? O mesmo cara que inventou Papai Noel. E a gente pode falar sobre isso depois. Ele trabalha na Coca-Cola. É sério? Sim. Tá. Não, tô brincando. Claro que não. Claro que não. Não sei lá, velho. Eu fiquei chocado em saber É o que mesmo alguém cara inventou que, é o parabéns. mesmo cara que inventou Papai Noel, é o mesmo cara que disse que o diabo tem chifre e rabo e é vermelho. Exato. E Aonde tá isso? Aonde? Quem viu isso? Quem viu o diabo? Tirou uma foto? Cadê a foto? O pessoal vê a Nossa Senhora em pão de forma. Esse cara quer me falar que o diabo é vermelho e tem chifre e rabo? Você concorda comigo? Eu concordo, Lucas. Eu acho que a gente deixa as coisas tão... Como é que se diz? É tão- Misticismo. a gente cria um misticismo tão É um grande em torno dogma, disso. é uma coisa muito incontestável, né? Porque eu penso assim, se a gente não consegue provar que eles existem, os ETs e tudo mais, tal, como que a gente consegue dar uma forma pra eles? Isso. Seria quase como você ter que explicar do nada uma palavra qualquer. Entendeu? Isso. Tipo, pensa na palavra bleba. O que seria uma bleba pra você? Agora, Isso, nesse assim, momento, neste momento. uma bleba pra mim, com certeza, é uma gelatina. Então, exato. E foi uma gelatina, qual que é o formato dela pra você? De bleba. E foi assim que tudo foi criado. E foi assim que tudo foi criado. Todo nome que o ser humano precisou dar, ele foi ou pelo som ou pelo visual. Vamos combinar? Vamos. Não combinar é com isso. verdade? Eu acho que é. Porque todo leão fala leão quando ele... Entendeu? Todo cachorro tem só o nome do cachorro porque quando ele vai latir, ele fala cachorro. Não, o cachorro, Não, ele não tem é assim? o au-au. Ah, não é assim? As mães ensinam pros filhos a falar au-au. É É porque verdade. é o barulho que ele faz. Esse é o primeiro nome de um gatinho cachorro. é o miau. Então o sobrenome do cachorro é cachorro. O Exato. primeiro é o au-au. Au-au, cachorro. Au-au, cachorro. Cachorro, cão. A gente nunca reparou nisso. Nunca reparou. Na verdade, a gente só aprende Tá esse bom, nome depois. faz mais é que sentido vem do do que latim. o que eu Tem uma falei. certa complicação pra gente É falar verdade. sobre isso. Mas eu acho que assim... Mas você é fluente em latim. Sou fluente em latim. Sim. Sim. Um dia a gente toca nesse assunto, mas Ramires fez curso com os papas na Itália. Eu fiz, exatamente. Em Roma, de 1829 até 1827. Quantos anos você tem? É que foi o contrário. Não, é porque... É que assim, eu tenho, neste momento agora, 27 anos, faço 28 em agosto. Só que eu não Mas- conto minha idade assim. Quando você tava É. estudando, Isso, eu conto, na verdade, que eu tenho 2.325 anos. porque você é judeu. Porque eu sou judeu. Tá bom. Exatamente. Agora faz sentido. Entendeu? Pra quem não sabe, os judeus não contam os anos como a gente conta, porque eles não consideram que existiu Jesus pra partir a idade no meio. Então, Exatamente. os judeus estão no ano de E você 4.000 sabe que e pouco. Falcão é um filósofo, né? Quem é Falcão? O do Rapa. Pra quem Ah, eu tem achei que era o fé, Falcão, o cara do girassol aqui. Ele é matemático. O Falcão que eu tô falando do Rapa é filósofo e ele fala, né? Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, Olha aí, é desse que princípio poético. que eu parto. Que poético. Eu gosto disso. Você vê? Faz sentido pra mim. Pra mim também. Mas voltando a ET... Voltando, vamos falar disso. Vamos. Opa, deu uma batida aqui. Então, eu acho que assim, o problema é que a gente tem uma falta de provas, falta de evidências, que são coisas que a gente consegue comprovar e tudo mais. E ainda assim, quando a gente tiver, eu sinto que não vai ser o suficiente. Não. Eu acho que até que eles cheguem aqui e falem assim, olha, gente, Pelo amor de Deus. galera, tô aqui, sou lá de outro planeta, vou mostrar foto da minha família. Tá tudo bem, ok. E aí, enquanto isso não acontecer, a gente não vai acreditar. A gente Porque vai arrumar acreditar nessa- formas de não acreditar. Vai, porque é vai. isso que o ser humano faz. Exato. Porque a gente também fica achando que nunca teve prova, mas talvez tenha havido alguma prova e a gente falou assim, Varginha! Sabe? Que merda. Marca na cana? Que absurdo. ET de Varginha, Ramires. Olha o nome que o brasileiro é capaz de dar para um fenômeno que talvez seja verdade. Você já chegou a se perguntar? Você pensou que o ET nem nasceu em Varginha? Que injustiça.
justiça, Por mano. que dar a localidade de um ET, sendo que ele nem veio da Terra? Ninguém quis saber de onde ele veio. E aí você põe o nome Varginha depois de ET, ninguém vai querer mais E saber você dele. parou pra pensar que se ele é de fato de Varginha, ele nem é extraterrestre? Não! Porque Varginha fica Não, na ele é Terra. mais terreno do que todo mundo. Exatamente, mano. Não, e o pior, você sabe a história dos ETs de Varginha? Não, Os não caras sei. mataram eles. Mas foi o que a gente falou no começo, matou como? Provavelmente na bala. O que aconteceu com o ET de Varginha? Qual que foi a história? O ET desceu da nave e falou assim: quer um drops? Comeu um house e morreu. Yes! Yes! Essa piada precisava ser feita em algum momento. Eu fui lá e fiz. É isso aí, gente. É preciso ter coragem às vezes, tá bom? Exato. Mas me conta a história do ET de Varginha. Você sabe de verdade dessa história? Eu sei ela por cima, porque é muito longa, mas basicamente foi o seguinte: desceram ETs numa nave espacial, encontraram os ETs, aparentemente eles estavam com a nave danificada, eles precisavam ficar um tempo aqui. Aí os caras que descobriram isso fizeram exatamente o que a gente tinha comentado, tipo, eu não sei o que é isso, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou bater até ele morrer. Bateram nos ETs? E mataram os ETs de Varginha. Puta que pariu, mano. Agora, se você sabe melhor da história, comenta aí onde você estiver assistindo pra gente e ensina pra gente o que aconteceu com os ETs de Varginha, porque eu, sinceramente, não tenho tempo pra ficar pesquisando Então. exatamente o que aconteceu. Mas foi isso. Mas isso é doido, né? Porque assim, primeiro, né? Vamos errar o nome. ET de Varginha é quase como... Não dá. Qual não foi existe o solo segundo- mais brasileiro que Varginha, Lucas. Não Qual foi o existe. segundo ET mais famoso do Brasil? Bilu. Por quê? Chamaram ele de Bilu. Bilu é nome de mais de 98% dos cachorros que existem na Terra. Exatamente. Essa estatística é mais um dado do IFUP, tá, gente? Se vocês estiverem duvidando dessa informação, vai lá. Isso. Enfim, deram o nome de Bilu e deram uma voz ridícula pra ele. Meu e deram Deus. Assim, eu fico me perguntando, por que a Record fez isso? Você já Por se que jogar perguntou tão se baixo? era verdade? Mano, mas assim, eu não tive dúvida de que era mentira. Desde o começo. Desde o início. Desde o início. E assim, a voz só piorou tudo, né? A voz. Por só que piorou. não dar uma voz de respeito pro ET? Exatamente. Tinha que passar vergonha. O Eu coitado do ET. Os ETs vêm pra Terra pra passar vergonha. É basicamente isso. É por isso que nenhum deles nunca se mostrou. Porque os caras ficam assistindo lá a TV, lá nos planetas onde eles estão, e ficam vendo assim, puta, mano, o Joel desceu lá em Varginha, se fodeu. Olha o nome que deram pro cara! O Bilu foi pra, sei lá, Bisnaguinha do Norte. E os caras deram uma voz ridícula pra ele. E terminou na Record. Terminou. Não podia ter passado na Globo, pelo menos. Os caras devem estar assistindo isso e ficando puto da vida. Exato, porque até agora a gente teve aí. A gente só faz o prova- ET passar vergonha. Exatamente, É mano. isso. Ele vem pra Terra pra duas coisas: passar vergonha e levar paulada, Lucas. Até agora é isso que a gente sabe. Esse é o nome desse podcast. E se esse não for o nome desse podcast, meu nome não é Bilu. ET só vem pra Terra pra passar vergonha e tomar paulada. Mais uma camiseta, mano. Mais Acho que a gente uma tá camiseta. juntando um material muito bom pra fazer Tá, camiseta. ainda bem que a gente tá gravando isso. Mas ainda bem. Pra gente lembrar, né? Exato. Porque a gente cria tantas frases. Aliás, tem uma frase, só um parênteses aqui, tem uma frase do Ramírez que pra mim é uma das frases mais geniais, Aham. que é todo... Fala Todo dos quadrúpede. equinos. Isso. Todo quadrúpede que não é cavalo é burro. Eu acho muito difícil que a gente consiga diferenciar Não, um cavalo de qualquer outro. Quer dizer, não dá, é incontestável. É incontestável. Não dá. você tá andando na rua e aí você vê um quadrúpede. E aí você fala assim, mano, isso é um cavalo? Aí a pessoa fala, não é um cavalo. Automaticamente é um burro. Não, Se você quiser argumentar que é uma égua, não faz mais parte da minha vida, Eu sabe? acho que- Vai embora, eu acho vai que você embora. sabe demais sobre Você algumas sabe coisas. demais sobre equinos. E porque eu sei a palavra equino, aí fica pra um outro podcast, mas eu posso te adiantar que eu aprendi com os ETs. Então, e voltando aos ETs. É. Eu também acho, enfim, a gente já falou sobre a falta de evidência, a dificuldade de você acreditar neles ou não e tudo mais, e que aqui os ETs vêm basicamente pra passar vergonha e levar paulada, e a gente sabe que que a gente tem aí celulares que filmam em 4K e a gente não consegue pegar uma única imagem Gente. de qualidade desses ETs, mas pra mim é incontestável que eles existem, eles estão por aí. Claro.
Só que tem uma coisa. O engraçado é que a gente falou até agora sobre ET, a gente não falou ainda o que a gente mesmo acredita. Né? Não, eu vou chegar nisso agora. Tá bom, vamos tentar. Eu realmente acredito que eles existem. Eu acho que não existe só um tipo de ET. Eu não acho que eles não têm nada a ver com essa forma que a gente conhece os cabeçudos zoiudinhos. Acho que talvez até exista esses, não sei. Pode ser. Mas eu acho que são existem... chamados de Greys. Isso, os Greys, é verdade, eu ouvi esse termo. E eu acho que existem outras formas, sabe, tudo mais. Só que tem uma coisa que eu acredito que a gente precisa falar sobre aqui. Claro. Que eu acho que assim, nós partimos do princípio de que toda vida fora da Terra é mais inteligente que a nossa. Partimos desse princípio. Eu acho que existe a chance deles serem uns puta de uns mané também. Pode ser. Você não acha que pode existir um planeta que você vai chegar e falar com eles e vão falar tipo... e querer matar a gente, ou ser o contrário. Exatamente. E aí quando a gente chega lá, a gente chega no país ou na cidade mais merda que tem lá, e eles dão um nome ridículo pra gente, tipo, olha aí os ETs de Fleba. Como é que era? Bleba, né? Bleba, exatamente. Os ETs de Bleba. Exato. Lá definitivamente tem uma cidade chamada Bleba. Sim, eu acho que existe a chance deles serem mais estúpidos que a gente, mais busca. Pode ser. Porque a gente pensa que, não, eles devem ter tecnologia, de não sei o que lá. Eles estão aqui faz muito tempo e a gente nunca percebeu. Tá? Pode ser que sim, pode ser que seja tudo isso. Mas eu também acho que existe um outro lado de que pode ser que a vida em outro planeta seja só um monte de... gente igual a gente. Exatamente, ou pode pior. Ser que existe uma outra terra igualzinha a gente em outra dimensão. Exatamente, pode ser. Pode ser que seja pior, pode ser que a gente chegue num planeta e só vive vegano. Nossa, você já imaginou que vergonha? Tristeza. Pior do que chegar num planeta e tomar paulada. Eu prefiro levar paulada. Eu prefiro levar paulada do que chegar num planeta só ter vegano. Mas o que você acredita? Você acredita que eles existam? Você já falou que sim. E eu peço que você explique também o negócio do universo finito, por favor. Olha aí, muito interessante. Que bom que você lembrou disso. Eu tento resumir o que eu acredito, porque tem muita coisa envolvida. Mas assim, existem algumas coisas que já aconteceram que abastecem o meu cérebro lógico, e outras que eu acredito simplesmente porque eu devo ser muito lunático. Tá. Então, as coisas que abastecem meu cérebro lógico são as seguintes. Tem aqueles negócios que chama agroglifos, que são os crop circles. Que é aquela coisa que você já viu em muito documentário na TV. O filme Sinais. O filme Sinais é um exemplo perfeito. Mel Gibson. Onde os ETs, de alguma forma, produzem uma forma geométrica em canaviais. Por que canaviais? É uma retórica? Pode ser. Tá bom. Mas, não sei, não faço a menor ideia. E se você tenta argumentar e falar assim, mas já teve prova de que é possível fazer, de fato já teve prova que é possível fazer, só que o que os caras já fizeram pra conseguir chegar na verdade desse negócio dos crop circles ou agroglifos? Eles perceberam que quando você tenta fazer, com o ser humano tenta fazer, você corta o caule da cana e não passa mais nada pro topo dela. Quando o negócio aparece da noite pro dia, o negócio continua passando nutriente, continua vivo. E quando o ser humano faz, ele quebra e o negócio morre. Entendi. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, nunca tinha ouvido falar. Essa é uma das coisas que eu fico muito abismado, assim como a questão de como as pirâmides foram construídas. Eu tenho certeza que foi por ETs, mas isso pode ser um assunto para outro podcast. Sim. Essas e outras coisas que a gente não precisa abordar aqui, porque seria gastar muito tempo, são coisas que me provam que podem ter outras inteligências. E outra, o fato de que uma vez o Carl Sagan mandou uma mensagem, você provavelmente já viu isso, mandou uma mensagem em códigos criptografados, que eu não sei exatamente o que é, para fora da Terra, e uma vez voltou a resposta. Então ele mandou... Ou foi ao contrário, ou a gente recebeu isso de fora e era uma imagenzinha que eles descriptografaram e viram que os ETs estavam tentando se comunicar com a gente e ele mandou a resposta pra fora. Ou foi ao contrário, ou foi a gente primeiro e depois eles. É muito incrível isso. Vai dar uma olhada nisso se você nunca viu, mas é bizarro. É bizarro. Tá. E a questão da minha fé, que é essa coisa de eu não quero ser tão egoísta de achar que a gente é o único aqui no universo, sabendo que existem trilhões de galáxias. Mano, trilhões de galáxias. Eu não consigo nem mensurar
o tamanho que deve ser trilhão. Eu não sei o que é um trilhão. Eu não sei o que é um trilhão. Eu não sei também. Nenhum cara no nosso planeta é tão rico que chegou no trilhão, por exemplo. Só a empresa, né? Empresa, será? Sim, a Apple vale um trilhão. Os impostos do Brasil também já estão nos trilhões, não estão? Talvez. Provavelmente. Tem um impostômetro. O dólar tá no trilhão. O dólar tá no trilhão. R$1 é quanto? 1 trilhão e 1 300. trilhão e 300. Milhões. Isso. Ou E bilhões. agora, eu resumi muito, tá? Resumi muito a questão do porquê eu acredito em ETs, porque a gente tem 30 minutos aqui pra falar sobre assuntos muito profundos. Mas a questão do universo ser finito. Vem comigo. Tô acompanhando Vem aqui. comigo. Tô Que é indo. difícil pra eu, porque eu sou meio burro também. Eu preciso fazer força pra entender essas coisas. Mas esses dias eu ouvi uma explicação numa palestra, porque eu gosto muito de estudar essas coisas. O universo é finito por quê? Porque ele está em constante expansão. Entendi. Foi tão fácil assim? Foi. Não, é porque assim... Então você é um gênio. Não sou eu, porque eu imagino que assim, como que você sabe que algo está expandindo se você nunca conseguiu mensurar o tamanho dele de verdade? Isso. E É outra isso? boa pergunta. Como você sabe que está expandindo? E tem uma explicação tão maravilhosa. Eu sei a explicação. Qual que é a explicação? Eles usaram o telescópio Hubble pra fazer a medição que existia entre uma galáxia, se eu não me engano, e outra, ou um astro e outro, alguma coisa assim. E eles viram que, de acordo com o tempo, a distância aumentava entre esses negócios. Aham. Só que eles viram que não era só entre um e outro. Ela acontecia exponencialmente Tá, entendi. entre todos. Legal. Era Legal. isso que você ia falar? Não era isso. Então me Mas conta. essa é uma boa explicação. Isso eu posso estar inventando também. Eu posso estar totalmente desvairado aqui de proteína. Pode ser. Ou de Porque carboidrato. Ou de carboidrato também. Inclusive falamos sobre carboidrato no podcast anterior. Ouça. Foi isso, exatamente. Falamos sobre isso. E um negócio muito doido também é que chá de hortelã me deixa meio assim. Mas Chá verde me deixa assim. Mas só... explica pra mim. Tem uma explicação que eu ouvi que foi muito incrível pra mim, que era o seguinte. Se o universo fosse infinito, a gente sabe que a luz de uma estrela chega pra gente na medida em que o tempo passa, Aham. né? Então, às vezes a gente pode estar enxergando uma estrela no céu que já não existe mais, Sim. mas é devido à quantidade de espaço que tem pra luz dela chegar até a gente. Então, Sim. anos-luz de luz, Aham. às vezes ela pode estar morta há bilhões de anos, a gente não sabe. Sim. Por que o universo não é infinito? Porque se o universo fosse infinito, toda a luz de todas as estrelas já teriam chegado até a gente e a noite seria clara. Entendi. Faz sentido. Você entendeu? Entendi. Me entendeu mesmo? Eu entendi mesmo. Não é muito louco isso? É muito louco isso. A noite seria clara porque a luz das estrelas ia preencher o céu inteiro. Sim. Mas quando a gente olha pro céu, a gente vê pontos de estrelas. A gente não vê o céu totalmente brilhante. Exatamente. Correto. Então, essa é uma das explicações do porquê o universo é finito. E, portanto, Isso é bem doido, hein? em constante expansão. Não é muito louco isso? Isso é doideira total. Tá aí, você achou que só eu vi porcaria nesse podcast? Tava errado. Do nada você aprendeu um pouco sobre astronomia. Exato. Aproveitando o assunto. E, aliás, o telescópio Hubble é uma das coisas mais incríveis que o ser humano já criou. Ele é. Eu gosto muito. Inclusive, a gente podia fazer um podcast chamado Hubble pra falar só sobre esse assunto. Isso, sem saber de nada e sem estudar Exato. sobre ele. Essa é a graça do negócio. Só afirmações que a gente inventa sobre. Exatamente, a gente passar um monte de estupidez à frente. E ignorância. Isso, exatamente. Inclusive, o telescópio Hubble foi o primeiro lugar em que os ETs de Varginha foram avistados. No telescópio. No telescópio. Em Da cima, Lua eles viram. Porque você eles sabe tavam- que o telescópio Hubble, isso é verdade, ele foi nomeado por causa de um astrônomo. Isso, de um cara que... O cara... Um cientista Hubble. Isso, é o João Hubble, né? Brasileiro. João, brasileiríssimo. Isso. Nascido, João Hubble. O pessoal não pronunciava o nome... nascido em Boituva. O pessoal não pronunciava o nome dele assim, mas era João Hubble. Então, e tem um negócio que é muito louco sobre o Hubble, que é verdade, é que esse cara, ele foi de verdade o cara que estudou e falou sobre o universo estar em expansão. Incrível. Foi ele. Eu gosto muito de astronomia. Eu também gosto. E não confundamos com astrologia. A astrologia tem várias partes envolvidas. Aham. Tem horóscopo, tem signo, não sei o quê. A astronomia é tudo sobre os astros. Isso, então vamos aproveitar e falar de astrologia. Vamos Você quer pensar. falar sobre astrologia? Eu quero saber o seguinte: você acha que em algum momento existe
alguma mentira tão bem disseminada quanto a astrologia? Nossa, não é incrível? Não é foda isso? Uma vez eu vi um cara num vídeo fazendo uma coisa que eu não esperava. Ele falou assim, gente, hoje eu vou falar sobre astrologia e eu quero ler aqui o horóscopo de Capricórnio. Então, Capricórnio, hoje é um dia que Capricórnio não vai ser muito bom sair de casa, porque tem astros envolvidos e a casa 12 e o seu ascendente do Capricórnio hoje, e especificamente hoje, vai fazer com que você sofra um pouco mais por causa das frequências. Sim. Mas, na verdade, eu não tô lendo nada. Aí o cara mostra o papel e tá tudo em branco. E aí você fica pensando, nossa, é verdade, né? Eu posso inventar absolutamente qualquer coisa sobre qualquer signo. Exatamente, você pode. Mas assim... E isso acontece de verdade. Sim, acontece. Porque você não vê o João Bidu? O nome dele é João Bidu? Isso. Já começa por aí. Você entende? Tava errado desde o princípio. Desde o princípio. O cara se deu o nome de um ET mal feito no Brasil. Quase. Era Bilu. E aí ele falou, Bidu, João Plau, astrólogo. Ah. Mas enfim, eu sei que tem muita gente que defende isso com tanto afinco, com tanta verdade no que eles estão falando. Tipo, mano, isso é típico de Gêmeos. Isso é... Que eu fico... é verdade. E eu fico me sentindo mal nessa conversa, porque assim, eu não sou um cara que crê em coisas com dificuldade. Eu não sou assim, eu juro, eu acredito em tudo. Na verdade, eu tenho uma disposição muito maior a acreditar nas coisas do que em não acreditar. Não acreditar. Exato, eu sou assim, eu acredito em Nós coisas que dois eu não vejo. somos espirituosos. Espirituosos, Pra exatamente. não Então, colocar uma religião. se você me falar alguma coisa que eu acho interessante o suficiente, eu vou crer. Você pode ter certeza disso. Eu não vou ficar duvidando, não vou ficar pedindo prova. Eu não sou esse tipo de pessoa. Só que eu acho que a astrologia, signos e tudo mais, tem se tornado um instrumento tão forte nas conversas que eu quase tenho como objetivo pessoal acabar com isso. Com a astrologia? Não! No geral. Porque a gente pode pensar alto. Pode. E ter como objetivo acabar com a astrologia no geral. Não, eu não queria. Não quero não acabar. é assim, não precisa porque, ser. porque eu acredito que a astrologia existe uma certa verdade. Tá bom. Okay, na astrologia. Tá bom. Eu acredito que existam fundamentos, existam estudos verdadeiros, existe um monte de coisa. Só que eu não acredito na banalização da astrologia, que é basicamente o pessoal ficar te perguntando seu signo numa entrevista de emprego, ou ficar julgando certas ações que você tem. Você fez um mapa astral numa entrevista de emprego. E ficar julgando certas ações e atitudes que você tem, ou a forma como você tá se sentindo, como você tá se expressando, de acordo com o seu signo, porque não é verdade. É tipo, mano, você tá sendo ignorante falando sobre isso. E posso dizer mais? Os signos e as pessoas acreditarem nos signos e usarem os signos pra darem essa desculpa é nada mais nada menos que você não querer aceitar a sua própria natureza. Exatamente. É signofóbico. Signofóbico. Olha aí. Você viu só? Não sei se faz muito sentido pra mim. Talvez nem. Mas vamos deixar assim. Vamos deixar assim por enquanto, sim. Mas eu posso contar brevemente a história da minha entrevista de emprego? Vou contar. Porque agora você citou e é tão bizarro. Uma vez eu fui numa entrevista de emprego Eu não vou falar o nome da empresa. Acho que melhor não. Ou eu falo? Não sei, não vou falar. Era uma empresa que dava aulas de astrologia, astronomia e tudo mais. Tudo que envolve isso. Assuntos esotéricos, vamos dizer assim. Vamos colocar assim. Vamos colocar no mesmo saco essa farinha? Vamos colocar todo mundo no mesmo lugar. E o dono dessa escola era um cara famoso. Era um cara que muita gente conhece. Muita gente quer fazer esses cursos. Ou pelo menos consome esse tipo de conteúdo. Conhece esse cara. Fui lá fazer... Aí fui pra ser videomaker. Fazer vídeos por esse lugar, né? Certo. Gravar as aulas, disponibilizar na internet, não sei o quê. O processo seletivo tinha mais de 30 pessoas. E uma das perguntas do cara era qual era o seu signo. E ele foi filtrando o processo seletivo com essa pergunta e a resposta dessa pergunta quase que em primeiro lugar. Então era assim, quais eram suas competências, suas virtudes, o quê? E seu signo. E beleza, até aí tá tudo bem. É o que você espera de uma escola esotérica. E que ensina assuntos esotéricos. Correto? Correto. Ótimo. Foi chegando, foi filtrando. Acabou que eu, um cara que nem acredita ou que nem leva tão afinco esse assunto, fiquei entre os 2 primeiros colocados. Típico de geminiano. Típico de geminiano. E eu nem sou geminiano. Você entendeu? Você vê? Era eu e mais um cara. Ou seja, foi filtrado
90, quanto? 98%. Exato. Não sei de quantos. Não faço, não sei. E eu fiquei... E o mais engraçado, eu sou de Sagitário e o cara era de Aquário. E o dono da escola falou assim, eu adoro trabalhar com gente de Aquário e nunca gostei de trabalhar com gente de Sagitário. Aí eu pensei assim, imagina se eu passo em primeiro e não aceito o trabalho. Foi exatamente isso que eu fiz. Olha, eu não vou te forçar nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Já dei o spoiler do final, mas o que aconteceu foi o seguinte. No final, a conversa tava eu e o cara, o aquariano, que eu não lembro o nome, conversando com este cara e falando assim, não, porque eu faço tal coisa, eu acho que eu faço isso bem, eu acho que eu posso contribuir com isso pra empresa. Aí ele me escolheu. Na hora. Ele falou assim, olha, eu gostei mais de você, apesar de não gostar de sagitariano. Falei, tá, isso aqui. É porque eu tenho uma habilidade pra entrevista. Eu sempre me dou muito bem em entrevista de emprego, mas isso não vem ao caso. No dia seguinte eu liguei, porque eles me falaram salário, não sei o que, benefício e tal, e cancelei. Você fez bem, Lucas. E aí eu falei assim, ó, dá a vaga pro aquariano. eu falei, e eu adoro essa história, porque me prova que a gente precisa abranger um pouco mais como a gente classifica as pessoas. Exatamente. Eu já cheguei na frente de pessoas que as pessoas perguntaram meu signo e não quiseram saber mais nada sobre mim. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Eu falo assim, eu sou Sagitário. Ah, tá. A pessoa não pergunta mais nada, porque geralmente você vai perguntar, e aí, onde você estudou, o que você fez, como é que foi sua vida, como é que é sua família, você tem pai, mãe, irmão, não sei o quê. Não, parou aí, Sagitário, ou eu não quero conversa com você, ou eu quero. Sim, exatamente. É tipo, isso é quase que uma forma de... É um preconceito, né? É um preconceito. Você assume que aquela pessoa se enquadra nos padrões de signo que você conhece e não quer mais conhecer o que ela tem de individual. Virtude. Seria como você não respeitar a individualidade da pessoa. Porque ela pode ser um Sagitário legal. Apesar dessa pessoa não gostar de Sagitário, ela pode ser um exímio Sagitário. Exatamente. O Sagitário. Eu provei pro dono da empresa que Sagitário não é um signo legal. Provei. 100%. No final das contas, ele nunca mais vai contratar ninguém de Sagitário. Exatamente. Entendeu? Então, eu sei que isso é uma verdade. Eu sei que tem muita gente condenando esse tipo de atitude, por exemplo, em entrevistas de emprego e tudo mais, e eu concordo. Eu acho que a gente tem que condenar mesmo. Tem que julgar também acho. Eu acho que se existe uma forma de filtrar, é numerologia, manuscrito e signo. Exato. Então, acho que assim, pra gente levar desse podcast adiante, eu acho que vale a pena a gente forçar dois assuntos aqui, reforçar 2 pontos. Certo. ETs existem. ETs existem. Acreditamos nisso com certeza, muita fé. Tá, gente? É certeza. Exatamente. Eu tô provando aqui pra vocês com a minha palavra que ETs existem. Exato. E se você não acredita... Aí você tá Você perdendo tá muito tempo. equivocado. Tá perdendo tempo porque quando eles aparecerem, você vai ficar cada vez mais chocado. Isso. Então, quanto mais você demorar pra aceitar, pior vai ser a surpresa. Se toca. Uma outra coisa é que ET vem pra Terra pra tomar paulada e passar vergonha. Isso. E a astrologia é uma mentira bem disseminada. É uma mentira muito bem disseminada. Exato. Mas lembrando que... Existem... pontos e pontos. Claro. A astrologia é, de fato, algo que eu essencialmente acredito e acho que tem uma certa influência. Mas a astrologia como conhecemos hoje, de você ficar como as pessoas usam, Exato. Como forma de preconceito, e eu não gosto de ficar usando essa palavra, mas é literalmente uma forma de preconceito. Exato. Então, é isso. Pré-julgamento. Vamos colocar assim, talvez. Pré-julgamento. Pré-julgamento. Porque preconceito é uma palavra tão batida hoje no Brasil, né? Mas a gente tudo é preconceito. Tudo é preconceito. Isso também é preconceito, mas a gente vai jogar pré-julgamento. Isso. Vai chamar pré-julgamento é mais legal. Isso. E é o seguinte, você não pode... Essa é uma coisa importante, Lucas. Me fala. Vocês não podem terminar de ouvir esse podcast e não seguir a gente nas redes sociais. Eu também acho. Entendeu? A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no YouTube. Isso aqui é um podcast que você tá ouvindo, mas tem o vídeo lá também. Então você faça isso, segue a gente, acompanha a gente, porque tem coisas que vão além do que tá aqui. E é exatamente isso que a gente falou sobre extraterrestres aqui. Vai além do que você consegue ver e ouvir. Nem tudo gira em torno de você sentar no ônibus que você tá agora, ouvir a gente e achar que não tem mais nada. Exatamente. Entendeu? Assim como tem ET, a gente tá em outras mídias. Exato. A gente quer dizer, essencialmente. Exatamente. Então a gente é extra mídia. Extraterritorial? Pode ser também. Extra-midiático. De qualquer forma, obrigado por ouvir a gente mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Se vê e se ouve, né? E é isso. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até a próxima. Muito Tchau, obrigado. Tchau.